Olá, criptomaníacos! Essa chatice do Bitcoin tá demais. Completamos um mês agora onde o preço não sai dessa faixa entre os 9 mil e os 10 mil dólares. E agora, nos últimos dias, isso piorou ainda mais, porque o preço está preso numa faixa ainda menor, que vai dos 9 mil dólares até os 9.300 dólares. Apesar disso, focar somente no preço do Bitcoin tira sua capacidade de analisar outros sinais importantes. Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Esse é o gráfico diário do Bitcoin. Eu marquei aqui nessas duas linhas amarelas o valor de 9 mil dólares aqui na linha de baixo e o valor de 10 mil dólares na linha de cima. Notem como desde o dia 3 de junho o Bitcoin não consegue fechar um dia acima dos 10 mil dólares, nem fechar um dia abaixo dos 9 mil dólares. Então ele está preso entre os 9 e os 10 mil dólares, tá? Nesse corredor aqui bem estreito e bem chato para quem está acostumado com a volatilidade das criptomoedas. Se você pegar aqui essa última semana, né, a partir aí do dia 25 de junho, para ser mais preciso, você percebe que tem ainda menos volatilidade. O preço não sai de uma faixa entre 9.300 e 9 mil dólares. Então tá bem chato, pouca movimentação de preço, mas as mesmas pessoas que estão perdendo a paciência e perdendo a atração pelo Bitcoin agora são aquelas que reclamavam da volatilidade dele naquela quinta-feira negra aqui que a gente teve com essa queda absurda que levou o preço até lá abaixo dos 4 mil dólares. Então nessa fase aqui as pessoas falavam que o Bitcoin era uma moeda instável, muito volátil, que não dava para ser utilizada devido à alta volatilidade. Agora que ele tem baixa volatilidade, essas mesmas pessoas reclamam do Bitcoin. Então tem que decidir o que vocês querem, alta volatilidade ou baixa volatilidade. Não dá para reclamar de tudo. Mas o fato é que essa pouca movimentação de preço vai tirando o interesse das pessoas pelo ativo. Olhem que coisa que vem acontecendo aqui com o volume, né? Notem como as barras de volume, essas barras aqui embaixo, vêm caindo com o passar do tempo. Por quê? Se o preço não muda muito, esses traders, as pessoas que costumam estar interessadas no mercado somente devido à variação de preço, vão abandonando, né? Vão parando de fazer transações e o volume aqui de transações vem caindo consideravelmente, está aqui num patamar muito baixo recentemente. Outra forma de você avaliar isso é se você abrir aqui as postagens citando o Bitcoin no Twitter. Notem que a gente está chegando aqui num patamar baixíssimo de citações no Twitter, né? Próximo ao que a gente tinha lá em 2014, 2015 e até aqui em meados de 2016. Então, as pessoas pararam de falar sobre Bitcoin, pararam de postar sobre Bitcoin no Twitter, o que mostra aí um desânimo com essa chatice de preço que a gente vem passando nos últimos dias. Empréstimos com criptomoedas é com a Ledger. Acesse agora! Agora, toda essa crítica sobre esse momento chato do Bitcoin sem movimentação tira o foco do que é realmente importante para você, que são os fundamentos da moeda. Será que os fundamentos estão ficando mais fortes? Esse é o sinal que você quer ver. De nada adianta o preço disparar se os fundamentos estiverem piores. Então a gente quer ver o quê? O Bitcoin se tornando uma melhor moeda. Será que isso está acontecendo? Esse seria o sinal ideal. E a verdade é que o Bitcoin vem batendo recorde atrás de recorde em diversas métricas essenciais para o Bitcoin como moeda. Então, se você ficar preso ali somente ao preço, você não está enxergando a realidade. E aqui na tela vocês estão vendo os recordes batidos recentemente pelo Bitcoin. O número de novos endereços de Bitcoin bateu aqui a alta dos últimos 2 anos. Então é o ponto mais alto em 2 anos, como vocês podem perceber aqui, tá? Isso não acontecia desde 2018. Depois, o número de endereços ativos de Bitcoin bateu a alta do último ano, ou seja, é a alta dos últimos 12 meses.
O número de transações com Bitcoin está na alta dos últimos 10 meses, como vocês podem ver aqui. E aqui outra métrica que está na alta histórica. 61% dos bitcoins que existem não foram mexidos no período de pelo menos um ano. Então as pessoas estão realmente segurando o Bitcoin, guardando o Bitcoin, o que é muito positivo, porque isso mostra confiança das pessoas na moeda. Então essa linha vermelha aqui que vocês podem observar é o número de pessoas segurando o Bitcoin por mais de um ano. Então percebam que passou aqui dos 60%, batendo a alta histórica. E isso não é tudo. Se você pegar aqui o número de carteiras sendo criadas, o Bitcoin atingiu recentemente mais de 50 milhões de carteiras criadas, tá? Então está subindo cada vez mais rápido. E se existem mais carteiras de Bitcoin, mais transações de Bitcoin acontecendo, mais pessoas fazendo hold de Bitcoin, ou seja, guardando em carteira ao invés de ficar vendendo em exchange, o que tudo isso significa? Que a rede do Bitcoin está crescendo, está se tornando mais importante, mais robusta, mais útil para as pessoas. Isso tem valor. Se você entende aí o efeito em rede, né, que mostra que quanto mais pessoas utilizam uma rede, mais valor ela tem, significa que a rede do Bitcoin está sendo valorizada. Mesmo que o valor que você vê lá de 9 mil dólares não tenha muita variação. Uma hora, esse valor vai ter que acompanhar essa utilidade da rede do Bitcoin. Portanto, o Bitcoin está te enviando sinais. Mas se você está ali distraído, olhando somente preço no curto prazo, você não está enxergando o contexto geral. Você está olhando somente uma foto quando tem muita coisa ao redor dessa foto, muitos sinais aparecendo, e você acaba perdendo uma oportunidade. Agora, imaginem a cabeça de todo esse pessoal que entrou recentemente para o Bitcoin esperando uma super alta devido ao halving e que está vendo que o preço não muda, que não acontece nada de extraordinário com o Bitcoin. Como é que esse pessoal está? Conforme vocês podem ver aqui no Fear and Greed Index, que mede ali o medo e a ganância das pessoas, a maior parte está com medo, né? A gente está aqui nesse índice no 41, que mede aí um medo moderado por parte das pessoas. E por que as pessoas estão com medo? Bom, se eles compram numa expectativa de enriquecerem rapidamente, isso não acontece, essas pessoas têm uma tendência maior de vender o ativo. Então, com certeza, esses novatos no Bitcoin que entraram devido ao oba-oba do halving já estão pensando em se desfazer do Bitcoin. E esse índice mede justamente isso, tá? A gente passou ali de um momento de neutro no mês passado para um momento de medo atualmente. Ou seja, em junho eles aguardaram, né? Vai que o Bitcoin fica um mês aí travado entre os 9 e os 10 mil dólares. E aí você começa julho e permanece dentro da mesma faixa, nada acontece, a pessoa sai de neutro para medo. Sendo assim, qual é a minha sensação? E é só uma sensação, tá? Não tem nenhuma garantia no que eu vou falar. Eu acho que essas pessoas, os novatos, eventualmente vão desistir. E isso gera uma força vendedora, que deve levar o preço para baixo. Na minha visão, a gente está com uma tendência maior disso acontecer. Ou seja, o preço pode cair para 8 mil dólares, quem sabe para 7 mil dólares. E aí as pessoas vão começar a falar, viu, o Bitcoin morreu, o Bitcoin caiu. Claro que não. Essa é a saída de quem acabou de entrar e esperava ficar rico rápido. Então essas pessoas saem do mercado, esse Bitcoin acaba sendo comprado por quem tem mais confiança no mercado, são os holders, né, as pessoas que já estão há mais tempo dentro desse mercado, e são pessoas que não costumam vender tão facilmente. E é a partir desse momento que a alta realmente se inicia, porque aí tem mais Bitcoin na mão dos que não vendem, daqueles holders que, como eu mostrei para vocês no outro gráfico, estão segurando o Bitcoin há mais de um ano. 61% dos Bitcoins não se movem há mais de um ano. Então essas pessoas não vendem Bitcoin. Inclusive não vendem por muito tempo, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Essa linha verde aqui são pessoas que não vendem há mais de 2 anos, tá? E essa linha está aqui acima dos 40%. 43% dos Bitcoins não se movem há mais de 2 anos e 28% não se movem há mais de 3 anos. Então tem uma galera aí que não vende Bitcoin por nada. E esse Bitcoin que vai ser vendido pelos novatos vai acabar eventualmente na mão desses aqui. E aí esse pessoal não vende, o preço se estabiliza num patamar mais baixo, seja 8 mil, seja 7 mil dólares, e a partir daí ele vai ter o pump que a gente tanto espera. Mas enquanto esse pessoal aí mais fraco não soltar, não vender essa moeda, fica difícil a gente ter a próxima bull run, saindo desse momento aí que muitos consideram chato.
A próxima bull run vai ser muito forte de acordo com o fortalecimento da rede do Bitcoin, que a gente está vendo acontecer, como mostrei para vocês aqui, em diversas métricas. Então, a rede está se tornando mais robusta, mais segura, o Bitcoin se torna uma moeda superior e, eventualmente, o preço vai seguir esse avanço como moeda. E se você perder seu tempo escutando ruído de gente falando que chatice, Bitcoin não muda de preço, você não foca no que é essencial, que são os fundamentos da moeda. O Bitcoin é uma moeda, ele não é um cassino. Então ignore ruído, ignore as pessoas que estão criticando o Bitcoin, seja por muita volatilidade ou por pouca volatilidade, e foque no que importa. Os fundamentos estão se tornando superiores. O Bitcoin se torna uma moeda superior, enquanto o dólar, por exemplo, está se tornando uma moeda inferior com o passar do tempo devido às medidas do Banco Central Americano. Se o gráfico de preço só anda de lado, como vocês estão vendo aqui, mas os gráficos de métrica da rede do Bitcoin só andam para cima, significa que você consegue comprar Bitcoin com desconto. O preço não está acompanhando a melhora do Bitcoin como moeda. Isso é uma oportunidade para você. Antes de fechar o vídeo, é bom lembrar que quando o Bitcoin está muito estável, facilita para negociar altcoins, ou seja, moedas alternativas. E aqui, no caso, eu vou mostrar para vocês como isso acontece na prática. Dentro dos serviços da Criptomaníacos, nós oferecemos sinais de criptomoedas. Em geral, altcoins contra o Bitcoin. Então você usa o seu Bitcoin para negociar altcoins. Notem o que aconteceu no mês de julho, né? Então aqui a partir do dia 1º de julho. Aqui, ó, a da BTC bateu alvo 1, a da BTC alvo 2, a da BTC alvo 3. Então pegamos os 3 alvos, ou seja, um ganho de 5,15%. Depois aqui, ó, TRX bateu alvo 2, pegou aqui 3%, tá, nessa operação. Vamos descer aqui para ver outros sinais. ZRX chegou a pegar alvo 3, lá embaixo vocês vão ver, então não vou nem falar dela agora. Engie atingiu alvo 1, então um ganho de 1,4% nessa operação. Depois tomamos 3 stops em sequência aqui, ó, BAT, Ethereum e ONT, tá? Ethereum inclusive no par dólar, tá? A gente também solta sinais no par dólar, que é uma coisa diferente do mercado, né? Mas foram 3 stops em sequência, perdendo cerca de 3% em cada um. Depois RX, como eu falei para vocês, pegou alvo 3, ganho de 6,5% somente nessa operação. Depois a gente teve aqui Nano pegando alvo 1, tá? Então cerca de 1,11% de ganho. Cava pegou alvo 3, 9,14% de ganho somente nessa operação da Cava. IOTA, a gente pegou aqui alvo 1, 1,12%. Nano pegou alvo 2, 2,58%, tá? Então, percebam como a maior parte das operações de sinais, que são com altcoins, foram positivas, porque facilita para a gente operar quando o Bitcoin está estável. Então tem vantagens e desvantagens. Essa aqui é uma das vantagens. Se você quer tirar proveito nesse momento, venha para Criptomaníacos, o nosso site está aqui na descrição. Só lembrando que os novos copos de cerveja da Criptomaníacos, Bitcoin, Ethereum, já estão à venda na loja, assim como o nosso novo boné do Bitcoin. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Quer comprar Bitcoin e outras criptomoedas? Conheça a Coinext.